Oi, gente, boa tarde. Estamos aqui em plena quarta-feira de cinzas para falar para você um pouco mais sobre arte. Eu sei que você já viu aula de tudo quanto é tema, tá? Nesse dia de quarta-feira de cinzas. Infelizmente, o carnaval esse ano ainda teve que ser distanciado. A gente ainda tem vários protocolos de segurança para seguir, não é? Então, a gente espera que com a vacina, com todos esses cuidados que a gente está tendo, em 2023 a gente possa ter um carnaval como a gente tinha antes da pandemia. Mas não é por isso que eu deixei de vir, ó, no clima, tá? Então ainda em clima de carnaval. Não tem a festa, mas tem o clima. Tá? E a gente continuando com as nossas aulas aqui no EducaPE, para você que está querendo se organizar, se estruturar. 2022 um ano de desafios para a gente voltar, né, aos poucos a ter essa vida que a gente tinha normal. Normal 100% a gente sabe que ainda não, porque toda essa questão de saúde ainda está interferindo na nossa realidade. Mas com calma, com paciência e com responsabilidade acima de tudo, a gente vai conseguir passar por mais esse período aí de boa, um período muito legal. 2022 nos aguarda. E aqui no EducaPE, hoje a gente vai falar sobre o uso da música como trilha sonora. Mais uma aula minha, né, professora Lilian Pinto, nono ano do ensino fundamental, aula 4, 2022, tá bom? Então vamos lá. Ver como é o uso da música como trilha sonora. O uso da música, a música começa ainda com os nossos ancestrais, que ao observar os sons da natureza, começaram a explorar os sons que seus corpos produziam. Quando a gente fala de início dos nossos ancestrais, quando a gente fala... Teve uma aula que a gente falou especificamente sobre a arte produzida no período pré-histórico, a gente vê o homem como explorador. A gente vê o homem como pensamento de explorar, de conhecer as coisas ao seu redor e começar a tentar imitar os sons que estão ali na natureza. Por exemplo, o som da cachoeira, né? O som do vento. Então esses elementos, o som que pode reproduzir no nosso corpo, tudo isso são experimentos, são explorações que o homem pré-histórico começou a fazer, começou a perceber que o seu corpo poderia produzir esses sons. Então daí o estudo e daí a vivência da música foi realmente uma evolução natural do homem. Conforme as sociedades se organizaram, os rituais religiosos surgiram e a música tornou-se um elemento indispensável. Porém, com o tempo, a música percorreu outros caminhos, além de uso religioso, passando a ocupar espaços sociais diversos, como a arte e o entretenimento. E aí vamos voltar para falar sobre essa organização em rituais religiosos que surgiu a música. Quando a gente fala de música, de teatro, de dança, a gente está falando de elementos da arte que surgiram mais ou menos com esse mesmo pensamento de exploração. E aí dentro de alguns sítios arqueológicos já foram encontrados ossos em formatos de flauta com furinhos. E aí começou, a partir desses vestígios, alguns historiadores imaginarem como é que foi essa evolução, que aquilo era alguns instrumentos musicais bem rudimentares, principalmente por conta desse caráter exploratório que o homem tinha, de ver, de tentar reproduzir, e a partir dali combinar sons, combinar ritmos e fazer compor todos os elementos que a gente conhece hoje como uma música, com tempo, com compasso, com notas musicais, com registro vocal, com registro somente instrumental. Vocês sabem que dentro da gama de instrumentos musicais, o homem já conseguiu fazer uma divisão bem interessante de instrumentos de sopro, instrumentos de corda, instrumentos de percussão. E aí, professora, peraí. Lá atrás, nesse período da pré-história de experimentação, é que os homens foram sentindo que um fio mais esticado soltava um som. Percebeu que algum ossinho de animal soprando saía outro som. E elementos de tambor, peles esticadas, todos esses são elementos rudimentares que fizeram com que o homem começasse a combinar um com o outro. E assim também no teatro, e assim também com a dança. Esses rituais vieram para fazer essa evolução do homem no tempo, e a dança passou a fazer parte desses movimentos de rituais junto com a música.
a princípio voltados para essas energias, né, para essa força da natureza que o homem identificava como um deus. Então existia o deus do sol, o deus da chuva, o deus da colheita. Então todos esses deuses aí estavam configurados para que os rituais fossem em honra a esses deuses. E aí a música, e paralelo à dança, também foi se organizando para fazer com que esses rituais fossem cada vez mais elaborados. Tá? E a gente também vai ter uma aula falando sobre a história do teatro mundial, e aí a gente vai ver um pouquinho esse detalhe de como surgiu o teatro. Mas teatro, dança e música estão ligados a esse caráter religioso que o slide aí que vocês estão lendo na tela está mais ou menos explicando para vocês. A música se tornou tão importante para a sociedade que formou-se uma indústria voltada para ela, com a criação de gravadoras e novas profissões, como engenheiro de som, produtor musical, entre outros que estão envolvidos nessa produção musical. Assim, os artistas da música passaram a alcançar cada vez mais as pessoas. E essa forma da música enquanto indústria é super interessante porque é quando você começa a profissionalizar essa relação que até então é uma relação intrínseca do homem. O homem produz som, o homem experimentou esses sons. Então toda a evolução da música dentro da evolução histórica do homem favorece que essa música se tornasse tão importante ao ponto de virar indústria. E aí o que quando fala em indústria, a gente está falando de emprego, a gente está falando de consumo, ou seja, a música passa de ser tocada na família ou em rituais para ser comercializada. Percebe a diferença? Você tocar, por exemplo, um violão ali na sua casa ou na sua igreja e você gravar um CD, você tocando música solo. Então, aquele uso da música que para você inicialmente fazia parte do seu cotidiano, ela entra dentro da indústria. E aí você passa a ser, além de um produtor do instrumento, da música, passa a ser também dentro desse processo de compra e venda, né? Então é super interessante. O uso da música como trilha sonora. E aí a gente percebe o que é trilha sonora. Professora, trilha sonora é muito fácil, é só a música que a gente coloca lá quando está vendo alguma cena. Ou é música, professora? Ok, tá certo aí você no seu pensamento, é música. Mas não é somente música no sentido de notas musicais, no sentido de arranjo, de voz ou não. Quando a gente fala de trilha sonora, a gente está falando de todos os efeitos sonoros que compõem aquela peça artística. Então, é a música que compõe ou alimenta esse segundo ambiente artístico com a intenção de sublinhar, de fortalecer ou de afirmar sensações humanas. E aí a gente vai dar uma olhada, que afirmações são essas? O que é que essa trilha sonora favorece e fortalece? Vem da música, tem elementos da música, mas é algo mais do que a música. Então a trilha sonora é algo criado para destacar valores importantes da arte que está sendo encenada, seja dança, seja teatro ou cinema. E aí eu posso até colocar dentro da nossa cultura brasileira a telenovela, por que não? E aí nos primórdios do rádio, a radionovela, que eu vou explicar para vocês um pouquinho esses efeitos. Mas também ele pode compor uma exposição em um museu ou uma performance. Então vejam quantos elementos a gente pode usar, não só a música, mas o som. Quer ver um exemplo? Quando a gente fala, por exemplo, de um filme. Aqueles filmes de ficção científica, que tem muita computação gráfica. Quer dizer, você entra no cinema, você acredita realmente que existe um Homem-Aranha. Pelo menos quando você olha aquele super-herói, você sai aí querendo, né, subir nas paredes. Mas para aquele filme ser produzido, existe um ator que fez o personagem e tal, mas existem ali elementos gráficos também, feitos em computadores. E esses elementos gráficos, eles também são acrescidos desses sons. É de um ruído de um soco, de um ruído de um tiro, de uma porta se abrindo, da teia do homem quando sai da luvinha do Homem-Aranha. Esses são elementos que quando você for para um estúdio ou você for para algum lugar onde está sendo gravado algo, você não vai ouvir nada daquilo. Aquilo é colocado depois da gravação. Então é como se eu fizesse um gesto aqui e eu fizesse um som assim. Quer dizer, fizesse algum som para incrementar ou para trazer algum elemento aqui para o movimento que a gente está fazendo. Então o cinema usa muitos efeitos sonoros, a televisão também, o teatro, a dança mais especificamente a forma
da música no sentido de coreografia, né? Então, são alguns espetáculos de dança que usam elementos sonoros sem ser a música. Tá? Mas o cinema, nos primórdios, antes da TV, que existia, o rádio era um meio de comunicação muito popular. E as telenovelas estavam lá para falar sobre aquele enredo de amor e de romance. O público não estava vendo, o público estava ouvindo. Então, a narrativa, o diálogo dos personagens era enriquecido por essas trilhas sonoras. Passos no chão, portas que se abrem, folhas caindo no chão, brinde de copos, talheres de refeição. Então, todos esses elementos, principalmente na era áurea do rádio, eram super importantes para que o público conseguisse visualizar e imaginar aquilo que estava sendo gravado no estúdio. Então, o que é essa trilha sonora que a gente está tentando explicar aqui? Ela é como expressão secundária, geralmente na dança. O movimento ele é criado antes da música que vai acompanhá-lo, assim como no teatro e no cinema. Primeiro são criadas as cenas e na edição do filme, para que depois o musicista crie essa trilha sonora que vai reforçar essas emoções provocadas no espectador. Então, o que acontece nos espetáculos de dança é uma criação que está muito interligada. O movimento do bailarino com aquela composição musical. E aí pode acontecer, sabe o que também? Pode acontecer de uma criação autoral para determinado espetáculo. E aí eu vou falar aqui de uma artista chamada Deborah Coker, que é um ícone dentro da dança contemporânea brasileira. E aí tem alguns elementos que alguns artistas que são convidados a compor uma música para aquele espetáculo da Deborah Coker. Tá? Então é diferente de um grupo que seleciona, faz a sua seleção musical e constrói um espetáculo de dança a partir daqueles elementos. Então também existe dentro da dança as duas coisas, né? Músicas que são compostas para, geralmente são grandes companhias, ou como a Deborah Coker, né, uma grande companhia, ou um grupo que escolhe essas músicas a partir daquela temática que quer trabalhar. É como você faz dança na sua escola. Tenho certeza que já participou ou já assistiu a alguma apresentação na sua escola e que a didática é essa. Ouve-se a música, criam-se os passos, constrói aquela narrativa e aí o espetáculo acompanha. Então, o teatro e o cinema usa não só a música, mas como o teatro e o cinema usa muito diálogo entre personagens, não é? Então, a trilha sonora não vem somente em forma de música, de melodia, vem nesses sons que eu estava falando. Uma música, uma frase, um ruído, algum elemento sonoro que faz com que aquele espetáculo seja melhor entendido. E quando a gente passa para essa indústria, a gente passa a ver profissionais ligados diretamente a elas. Então, você já viu em alguma reportagem, ou já deve ter visto até em pesquisa de YouTube, quando um artista vai para um estúdio gravar, né, um CD, ele vai com um monte de profissionais. Né? Tem os profissionais que são da parte técnica, que vão lá e veem todos esses detalhes de equalização, de distribuição desses sons, da mixagem desses sons ali na mesa de som. E os profissionais que estão na parte de dentro aqui do estúdio, como a gente está, né? Tem os profissionais ao lado dessa telinha que você está vendo aqui, e tem nós que estamos aqui desse lado falando para você. Então, para o músico que está desse lado do estúdio, ele está lá fazendo a sua composição, ou usando a voz, como é o caso dos cantores, ou os instrumentistas que estão ali tocando os instrumentos. Então, dentro da música, na indústria, é uma quantidade muito grande, é uma cadeia muito grande de profissionais que estão envolvidos ali. Isso só na produção, hein, gente? Se a gente levar em consideração, por exemplo, a venda desses DVDs, que até por conta das plataformas streamers ou do YouTube e de outros canais, a gente consegue ver também como é que eu posso dizer, esse hábito de escutar o CD meio que, né, dando não vou dizer que morreu, porque a música, enfim, todos esses elementos são importantes. Mas hoje é mais raro você ir, por exemplo, numa loja e comprar um CD, porque aquele trabalho do artista está disposto na internet. Né? Então, essa cadeia de profissionais que estão ali para divulgar aquele trabalho também é muito importante. E sem contar com os shows, sem contar com toda essa cadeia de pessoas que estão trabalhando nessa veiculação da música. Então, quando a gente fala de música e indústria, é realmente uma gama muito grande de profissionais. E com relação à trilha sonora,
é o que vai reforçar essas emoções, para provocar no espectador aquilo que o diretor quer. Então, vamos dar o exemplo de novo de uma cena de novela. Então, a gente está ali naquela cena de romance. A pessoa que está fazendo a edição daquela cena não vai escolher qualquer música. Vai escolher uma música que caiba e que faça com que o espectador se identifique com aquele casal. Ou aquele casal que está dando certo, ou aquele casal que está dando errado, ou aquele casal romântico, ou um casal que está dentro do núcleo de comédia. Então, tá aí os meandros da música provocando essas emoções no espectador. E no teatro, mesmo sendo ao vivo, também tem essa produção de sons. Inclusive, tem alguns grupos aqui do Recife, por exemplo, que fazem o trabalho de música ao vivo. Então, além de música no sentido de melodia, de canto, existe a trilha sonora que também pode ser executada ao vivo. Veja quantas possibilidades. Veja como esse movimento da arte está integrada, né? Como existem essas possibilidades de fazer gravado, de fazer ao vivo, e todos eles trabalhando dentro de uma rede super interessante de profissionais voltados para esse objetivo. Então a música certa, ela ajuda na narrativa de uma cena e de uma personagem. Mas é preciso lembrar que o termo trilha sonora não se refere apenas à música composta para o filme ou espetáculo. É como eu estava falando para vocês nos slides anteriores. Mas sim a todos os componentes sonoros. Ruídos, narração. E o silêncio, professora? O silêncio também. O silêncio também comunica. Se vem é o que a gente chama no teatro de pausa dramática. Você está conversando com alguém e de repente há aquele clima. Então, silêncio entre os personagens. A plateia pensa e aí o personagem fala. Então, aquele silêncio ali não é um som, não é uma música, não é um ruído de abrir portas, mas é fundamental para construir aquela narrativa. É fundamental para você ficar pensando o que é que aquele ator vai falar, o que é que aquele personagem está pensando. Então, o silêncio também é importante dentro de toda essa gama que a gente está falando aqui, que compõe essa trilha sonora. Então, super importante. Com a trilha sonora, criou-se para a música uma escola voltada para a composição, que usa os recursos da composição, mas que se consolida de maneira independente daquilo que procura ilustrar. Então, quando a gente fala para uma escola de composição, a gente está falando desses elementos que vão... Eu vou usar uma palavra enchendo, mas não é essa bem a palavra. Mas essa composição, ela vai criando forma, ela vai criando corpo, e os profissionais vão estudando esses elementos. Uma coisa super interessante também é um movimento de resgate de alguns instrumentos mais arcaicos, alguns instrumentos mais rudimentares dentro dessa composição musical. Tá? Não só os instrumentos de melhor alcance, mas os instrumentos que que remetem a esse caráter mais rudimentar da música. Então se consolida de maneira independente. Você pode trabalhar com trilha sonora sem necessariamente ser um músico de profissão. Você pode trabalhar com trilha sonora, você pode desenvolver algum projeto na sua escola sem necessariamente tocar violão. Por que você não faz um projeto na sua escola de tentar fazer uma radionovela? Pega esses conhecimentos da aula de hoje, pega todos esses conhecimentos que eu sei que na sua escola tem. Alguém que toca violão, alguém que toca flauta. Separa um texto legal, alguns atores. Se na sua escola não tem rádio, né, pode não ter rádio na sua escola, mas pega o microfone, fala com o gestor e aí você organiza ali uma telenovela, uma radionovela. Eu tenho certeza que vai dar muito certo, vai dar muito pano para manga. E você vai experimentar tudo isso aqui que a gente está falando. Faz uma pesquisa mais aprofundada, principalmente nesses referenciais que a gente tem aí na cultura brasileira, e aí você vai perceber. Não precisa ser músico, não precisa ser artista para fazer essa concepção pedagógica do que é uma trilha sonora, tá? Claro, você não vai trabalhar com isso profissionalmente. Tem outros caminhos para realmente quem trabalha com composição. Mas você pode experimentar. Você pode topar um projeto como esse. Vai lá, topa esse projeto. Faz isso na sua escola. Depois manda um e-mail aqui para o EducaPE, procura a professora Lilian e diz, arrasamos lá na nossa radionovela. Vou colocar esse desafio para vocês. E aí então você consegue ilustrar todos esses elementos que a gente está conversando aqui. A gente consegue ver todos esses elementos, consegue pensar tudo isso, e aí o seu aprendizado vai ser muito maior, vai ser muito mais rico. Porque a música em si,
ela é uma expressão assim sublime do ser humano, mas é uma expressão também popular. E a trilha sonora vem para juntar tudo isso, vem para fazer você perceber que os sons e a ausência do som também diz alguma coisa. Também é código, também é linguagem, também faz você pensar, faz você colocar para fora a sua expressão, ter a oportunidade de experimentar artisticamente o que a gente está falando aqui. Então, se aventura, faz o que eu propus aqui e estuda um pouco sobre isso, porque é uma área muito, muito, muito interessante. Tá? A trilha sonora é uma área muito interessante de se estudar. E por aqui estamos querendo terminar o finzinho aí do nosso carnaval, aqui na nossa quarta-feira de cinzas. Todas as aulas desse dia de hoje são aulas que pensam essa temática, né? E o canal EducaPE tem esse espaço aqui para você. Lembrando que tem o canal das aulas, tem o canal no YouTube, tem material impresso também para você. Tudo pensado para que o seu estudo seja um estudo massa, um estudo super antenado com o que tem de melhor para você. Porque é isso que a gente quer o melhor para você, tá? Se cuida, não esquece que a pandemia não acabou, usa máscara, evita aglomeração. Sei que a gente já está em aulas presenciais, mas vamos respeitar os protocolos de segurança que as escolas têm, o álcool gel, toda essa questão da máscara em todos os ambientes escolares. Tá? Não é só dentro da sala de aula, galera, se liga que não é só dentro da sala de aula que precisa usar máscara, é em todos os ambientes escolares. Ah, professora, mas a máscara esquenta. Ok, a gente sabe, mas sabe também que isso é o que dá segurança para você, para sua família, para nós professores, para toda a equipe de gestão da escola. Então, todas as pessoas que estão envolvidas no seu dia a dia da escola são importantes. E usar a máscara é uma forma de você dizer que se preocupa com essas pessoas, que se preocupa com seus familiares, com seus amigos em casa. Tá? Não esquece disso. E tem aqui no EducaPE todos os dias aulas super importantes para você manter esse conhecimento. Nono ano não é fácil, tá? A gente está aí preparando você para o ensino médio, dando assim os últimos conhecimentos, a gente construindo junto essas aulas para que você passe por esse nono ano de forma tranquila, para que você fique preparado para os novos desafios que lhe esperam no ensino médio. Então, quando você chegar no ensino médio, você vai ter uma base muito legal de tudo que a gente viu. E aqui a nossa equipe está assim, muito feliz de estar participando dessa sua nova fase de finalzinho de Fundamental 2. A gente está feliz de estar participando com você dessa construção de um novo ensino médio, uma construção de novos conhecimentos, para que você fique um estudante de ensino médio sensacional. Eu tenho certeza que você já está na EducaPE há um tempo, já está acompanhando nossas aulas, então vai realmente se dar bem quando passar do nono ano para o primeiro ano do ensino médio, tá bom? Eu espero que você esteja bem, curte aí com moderação esse finzinho da quarta-feira de cinzas, tá? Espero que você tenha gostado da aula, porque foi tudo pensado com carinho para você nesse dia de hoje, tá bom? Fica com Deus, fica bem, tchau, tchau, até a próxima.